E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Thiago, tá? Novamente com a questão de logaritmo para poder tirar qualquer dúvida que restou sobre esse assunto, tá? Que é tão temido aí pela maioria dos vestibulandos. Vamos dar início então? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários que a gente vai responder, tá? Fala o seguinte: o valor da expressão log de 36 na base 5 vezes log de 32 na base 7 vezes log de 625 na base 2 vezes o log de 343 na base 6. Qual que é? Que é o produto disso aí tudo, desse samba do crioulo doido, né? Então, o que eu sempre falo? Vamos reescrever. Porque aí a gente, como diz os mais antigos, clareia as vistas, né? Na hora que a gente lê ali na alternativa, as coisas ficam parecendo mais difíceis do que elas realmente são. Então, log de 36 na base 5, log de 32 na base 7, log de 625 na base 2, vezes o log de quanto? 343 na base 6. Quanto que é isso aqui, tá? Então, primeira coisa que você tem que pensar quando você vê exercícios desse tipo, a primeira coisa é, eu consigo resolvê-los individualmente? Como assim? Eu consigo, por exemplo, pegar aqui log de 36 na base 5 e aplicar a propriedade fundamental aqui do logaritmo? Aqui é a famosa regra da bundinha, né? Igual a x, eu vou aplicar a regra da bundinha. 5 elevado a x é igual a 36. Eu consigo sair aqui? Não consigo. Então a gente vai e parte para a segunda opção. Lembra, primeira opção, aplicar a regra da bundinha, a regrinha fundamental, né? Do logaritmo, a propriedade fundamental. Vou até deixar anotado aqui. Então, log de b na base a é igual a x. Aplica-se a regra da bundinha, a base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmano, ou seja, o a elevado a x é igual a b, tá? Isso aqui é a propriedade fundamental do logaritmo, tá? Caso não seja possível sair por aqui, você vai partir para a segunda opção. Tiago, qual que é a segunda opção? Eu não consigo resolver essa questão utilizando, por exemplo, essa base 5 para o meu logaritmano 36. Então, o que eu faço? Eu consigo mudar o logaritmano, é mais difícil. Eu consigo mudar o quê? A base, tá certo? E aí, eu mudando as bases, eu consigo resolver. Por exemplo, o 36, eu sei que é quanto? Eu sei que é 6 ao quadrado, tá? Fatorei aqui e achei 6 ao quadrado. Então, se fosse log de 36 na base 6, tá certo? Na hora que eu aplicasse a bundinha, eu ia conseguir achar o quê? 6 elevado a x é igual a 36. Quanto que vale x? X vale 2. 6 ao quadrado é 36 e assim por diante, individualizando cada um, tá certo? Aí das equações. Então vamos lá, vamos fazer isso para cada um. Mas como que eu mudo, Tiago? Como que eu mudo essa base? Existe a propriedadezinha da mudança de bases, tá? Que é a seguinte. Novamente, se eu tenho log de b na base a, eu posso mudar essa base, tá certo? Essa base a. Como? Eu vou criar uma fração. Que fração que é essa? Log de quem? De B e embaixo log de A. Tiago, faltou as bases. Quais são as bases que eu vou colocar? A base que você quiser, tá certo? Entretanto, a base que você escolher em cima tem que ser a mesma base que você escolher embaixo, tá bom? Guarde isso aí. Então, é a propriedade da mudança de bases do logaritmo. Muito importante e ela que vai te salvar do sufoco de questões como essa aqui. Vamos fazer isso para cada um dos elementos? Então, para o log de 36 na base 5, vai ficar como? Log de 36 na base 5, né? Agora vai virar log de 5 embaixo.
Tiago, qual vai ser a base? Já já a gente escolhe. De novo, log de 32 em cima e embaixo vai ficar quanto, Tiago? Log de 7. Em cima, log de 625 e embaixo, quanto? Log de 2. Novamente, por último, log de 343, embaixo, log de 6. Só que eu não escolhi as bases, né? Eu preciso escolher as bases. Eu preciso escolher uma base que me permita fatorar o meu logaritmano, para eu poder tentar diminuir esse número, tornar ele mais fácil, né? É isso que é a fatoração, é tornar um número ali mais fácil, tornar a função, a equação mais fácil. Então, 36 eu posso usar, por exemplo, a base 6, porque eu sei que 6 ao quadrado é igual a 36. Só que o que eu colocar em cima, eu tenho que colocar embaixo. Para 32, eu posso usar, por exemplo, a base 2, tá certo? Porque eu sei que, por exemplo, 2 à terceira é igual a 8, 2 à quarta é igual a 16, e 2 à quinta, olha que coincidência, é igual a 32. Então, 2 em cima, 2 embaixo. E para o 625, não tem para onde fugir, né, minha gente? 625 é a base 5. 5 ao quadrado é 25. 5 à terceira, salvo engano, 125. E 5 à quarta, 625. Tá? E para o 343? Esse é o mais dificinho, mas você já está manjando que é 7. 7 ao quadrado, 49, 7 ao cubo, 343, tá bom? Vamos lá, então? Aplica-se agora a propriedade, o que, gente? Fundamental, aquela primeirinha que a gente viu, agora você consegue aplicar nesses termos aqui de cima. Como são os maiores, a gente tenta fatorar eles primeiro, tá certo? Então, bora lá? Por 36 na base 6. Log de 36 na base 6. Aplica a regra da bundinha. 6 elevado a x é igual a 36. Você sabe que x é igual a 2, né? Então, aqui você já vai achar o resultado 2. Próximo, log de 32 na base 2. Isso aqui vai ser igual, por exemplo, a y, tá? Regra da bundinha, 2 elevado a y é igual a 32. Quanto que dá mesmo? 3 ao cubo, 8, a quarta, 16, tá certo? 2 ao cubo, 2 à quarta, 2 à quinta vai dar 32. Então, y igual a 5. Então, você vai achar isso aqui tudo igual a 5, né? Para esse caso, né? Y igual a 5. Depois, log de 625, tá certo? Na base 5. Igual a quem? A z, por exemplo. 5 elevado a z é igual a 625. Eu sei que 5 elevado ao quadrado é 25. 5 elevado à terceira é 125. Então, 5 elevado à quarta é 625. Então, isso aqui tudo vai dar quanto? Vai dar 4. E o 343? Vamos lá? Log de 343 na base 7. Isso aqui vai ser igual a m. 7 elevado a m é igual a 743. Então, eu sei que m vai ser igual a 3, né? Porque 7 elevado à terceira é igual a quanto? 343. Então, vamos lá. Pensa. Os números maiores, a gente tenta fatorar eles primeiro, tá bom? Vamos repetir tudo agora para organizar o raciocínio. Vai ficar 2 sobre log de 5 na base 6, vezes 5, que é o log de 7 na base 2, vezes 4,
log de 2 na base 5 vezes 3, que é quem? Log de 6 na base 7, tá bom? Pessoal, novamente, eu consigo fatorar agora, tá certo? Os de baixo não consigo. Então, eu vou mudar as bases, né? Vamos tentar mudar as bases nos numerozinhos de baixo aí da fração, tá? Porque eles estão atrapalhando eu resolver a questão, tá certo? Então, o que que a gente vai fazer? Vamos tentar ajeitar a vida deles, tá bom? Vou criar aqui uma fraçãozinha maior para facilitar a nossa vida, tá? Vocês conseguiram observar que esses números eles formam uma ordem, tá? 5, 4, 3, 2 ou 2, 3, 4, 5, tá certo? Vamos botar na ordem decrescente, tá? Então vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, tá bom? Dava para puxar eles um pouquinho mais para o lado. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Isso me lembra muito o que, gente? Isso me lembra muito um tal de fatorial, tá certo? Mas agorinha a gente mexe com ele, tá? Olha aqui, ó. Log de 2 na base 5 e log de 7 na base 2. Vamos tentar jogar tudo para a base 2 para ver se a gente consegue fatorá-los. Então vamos lá. O primeiro, hein? O primeiro, log de 5, esse aqui, tá? Log de 5 dividido pelo log de 6. Depois a gente coloca as bases. Novamente, log de 7 dividido pelo log de 2, tá bom? Novamente, log de 2 dividido pelo log de 5 e depois log de 6 dividido pelo log de 7, tá? Eu ainda não coloquei as bases aqui nos nossos números, não coloquei as bases ainda. Mas você consegue observar que eu basicamente vou conseguir fatorar todos esses números. Então eu posso selecionar a mesma base para todos eles. Lembra que eu posso escolher a base que eu quiser, mas a base que eu colocar no numerador tem que ser a mesma base que eu vou colocar no denominador. Então aqui, por exemplo, no 5 eu vou colocar 2 e aqui embaixo eu vou colocar 2. E eu vou selecionar 2 para todos eles. Por quê, Thiago? Porque se eles tiverem as mesmas bases, tá certo? Eu posso vir fatorando. Como assim? Log de 5 na base 2, eu posso cortar ele com quem? Simplificar ele. Olha o log de 5 na base 2 aqui. E o log de 7 na base 2? Gente, olha ele lá embaixo de novo. Log de 2 na base 2. Onde que ele está? Olha ele aqui. E o log de 6 na base 2? Olha ele lá no início. Então, tudo isso aqui embaixo vai dar, adivinha quanto? Vai dar 1. Tá certo? Então, quanto que vai ficar essa brincadeira toda? Vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Tá bom? Que isso aqui é a mesma coisa que 5 fatorial. Tiago, mas o 5 fatorial não é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Tá, mas se você multiplicar por 1, não vai fazer diferença, tá bom? Então, 5 fatorial. 5 fatorial. Tiago, tá? E eu poderia botar essa base 2 aqui para todo mundo? Você não falou que quando a gente muda a base, não é para tentar resolver ali aquele logaritmo? Via de regra, sim, tá? Só que nesse caso, antes de colocar as bases, você já viu que você poderia simplificá-lo. Então você coloca a mesma base para todo mundo para sair simplificando as multiplicações e as frações, tá bom? Pessoal, se ficou alguma dúvida, manda aí nos comentários. A questão é uma questão um pouquinho mais trabalhosa, mas é só aplicar as propriedades básicas que a gente consegue sair, tá? Deixem aí os comentários, deixem um curtir pra gente, um joinha, se inscrevam no canal e até mais.